os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar o hino de número 46 no nosso querido cantor cristão. Hino de número 46, Jesus me transformou. Diz a palavra do hino: eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Hino de número 46, muito feliz de ver todos os amados e queridos irmãos aqui conosco. Os que estavam viajando, muitos já estão voltando, também visitantes em nosso meio. Agradecemos muito ao Senhor e cantemos, portanto, o hino de número 46. Convido a todos, por favor, vamos nos ajoelhar e vamos orar ao Senhor. É tão bom estarmos aqui, Senhor, e vermos os irmãos amados e queridos, aqueles que estavam viajando, já estão de volta, puderam descansar das suas atividades profissionais, escolares, visitando familiares, visitando outros ambientes, outros locais, mas todos fiéis ao Senhor. Como isso é importante. Louvado seja o Senhor por todos os que já voltaram das férias, e oramos por aqueles que ainda estão em férias, ainda estão em viagem. Cuida de todos, abençoe a todos, bem como também nossos irmãos enfermos. Oramos pelo irmão Frederico, lá no Hospital de Clínicas. Obrigado porque sua esposa tem vindo aos cultos, Senhor, e sempre obediente ao Senhor. Também oramos pelo irmão Laudelino, que se converteu recentemente num estado tão difícil na saúde física. Sua esposa também recentemente convertida, oramos por eles. Pela nossa amada irmã Zélia, com o tratamento que está fazendo. Pedimos pelo irmão Arvido, lá na casa de repouso em Curitiba. Pedimos pela irmã Iraci, pedimos pela irmã Irene, ambas lá em Curitiba, também com boa idade, com dificuldades físicas, não podem estar sempre conosco aqui no templo, como seria o prazer delas, como é o prazer delas, mas devido às limitações não podem estar.
Oramos também, ó Deus, pedindo pelos nossos irmãos que moram longe de nós, irmãos de outros estados que assistem aos cultos pela internet. Lembramos da nossa amada irmã Lene, lá em Porto Belo, em Santa Catarina, também irmão Arnes e irmã Aina, em Florianópolis, irmão Marcos e irmã Ellen Steiger, lá no Rio Grande do Sul, irmã Ellen Tausenfreud, em Ijuí. Oramos também pela irmã Marlene, lá em Presidente Prudente. Oramos pelo pastor Joel, pela irmã Ivone, na igreja em Santo André, em São Paulo. Oramos pela saúde do teu servo, um tratamento que está fazendo também. Pedimos pelo irmão Eduardo Strádolis, no Guarujá. Oramos pela irmã Larice, que está também lá no litoral, em Peruíbe, irmão Álvaro, irmã Álida, Elias, Rebeca e os demais queridos que estão lá também. Pedimos pelo irmão Andres, pela irmã Sibila, pelo irmão Andrezinho, pelo Yannis, lá em Nova Odessa, no interior de São Paulo, onde também está a irmã Helena, onde também está a Cláudia, que pede sempre para orarmos por ela, pela sua família. Oramos por todos os que estão distantes de nós, também em Minas Gerais, irmã Valdete, seu esposo, irmão Hélio e sua família, lá no nordeste do Brasil, irmã Mônica e sua família em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, irmãos no exterior. Pedimos por todos, irmãos que estão viajando, a Deus e Pai. Abençoe a irmã Ceci, lá nos Estados Unidos, Dr. Marco também. Que o Senhor abençoe a todos os nossos queridos e valorosos irmãos e aqueles que não sabemos, que não conhecemos, mas que assistem aos cultos, que sejam abençoados também pelo Senhor. Obrigado pela tua igreja que tem amado missões, Senhor. Pelo pastor Gideon, pela irmã, sua esposa, irmã Damares, e os filhos lá em Papua Nova Guiné. Obrigado porque a igreja tem orado por eles, contribuído também com aquele campo missionário. Pastor Werner Seitz, irmã Regiane e os filhos lá nas aldeias Xerente, no Tocantins. Obrigado porque a igreja os apoia em oração, financeiramente, e porque eles estarão conosco aqui no aniversário da igreja em junho, Senhor. Abençoe o pastor Alex, irmã Elizabeth e as filhas lá no Amazonas, também apoiados pela tua igreja. Pastor Miguel, irmã Juliane, o filhinho lá no Peru. Muito obrigado, Deus, porque todos os meses a igreja demonstra amor para com eles, enviando ofertas mensais. Pedimos também pelo pastor Meno Kalish, lá em Israel. Pedimos pelo pastor Youssef Nadarkhani, nas cadeias do Irã. Oramos por aquele país, ó Deus. Temos ouvido de que mais de 6.000 pessoas já foram mortas devido a situações opressivas ali. Tantos irmãos nossos perseguidos, os irmãos que estão presos, os irmãos que sofrem por amor ao Evangelho. Como a palavra do Senhor nos diz, orem pelos que estão presos como se estivessem presos com eles. Move os corações, Senhor, insensíveis e duros, que não têm lembrado de orar pelos irmãos perseguidos, pela igreja perseguida. E que neste ano, quando tivermos o culto da igreja perseguida, possamos, ó Deus, nos sensibilizar ainda mais pelo teu trabalho ao redor do mundo, e que haja despertamento em nosso meio, despertamento no Brasil, Senhor. Nesse ano tão importante de eleições, desperta os cristãos no Brasil, tanto adormecimento, tanto esfriamento, tanta indiferença, Senhor, tanto humanismo. Tenha misericórdia, ajuda, desperta, ó Deus. Pedimos que o Senhor aceite este culto, cada participação especial seja para a glória do Senhor. Também que o Senhor nos abençoe com a tua palavra e que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações, pois pedimos e oramos, suplicando no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Hoje a mensagem para nós é o perigo dos sentimentos volúveis. Como tem gente fraca hoje em dia. E não é só hoje. A Bíblia nos mostra já no passado, no longínquo passado, quanta volatilidade dos sentimentos. Enquanto ouvimos nosso amado irmão Luiz Henrique tocando, todos orando silenciosamente. Convido todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as suas Bíblias para Tiago, capítulo 4, versículo 8. Tiago, capítulo 4, o versículo 8. Entre os muitos perigos que estamos estudando, que rondam a igreja, e que todos nós precisamos ficar bem atentos, o de hoje é o perigo dos sentimentos vulneráveis. E em Tiago capítulo 4, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Tiago 4, 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Sentimentos volúveis, voláteis, duplo ânimo. Em Tiago capítulo 1 também diz coração tolo. Pessoas de coração tolo são pessoas inconstantes. Conhecem pessoas assim? Um dia uma coisa, outro dia outra. Certa vez trabalhou aqui uma professora na escola. Um dia ela chegava toda feliz e todo mundo tinha que estar feliz do lado dela. Aí no dia seguinte todo mundo chegava feliz do lado dela, só que ela estava totalmente diferente. Aí ninguém podia estar feliz do lado dela. Claro que essa criatura não permaneceu aqui. Coração inconstante, sentimentos volúveis, pessoas que sempre cedem aos impulsos. Se o impulso está bom, está positivo, está agradável, está tudo bem. Se daqui a pouco, 5 minutos depois, já as coisas mudaram, a pessoa entra numa situação depressiva, instabilidade emocional.
pessoas instáveis emocionalmente. Isso nada mais é do que falta de firmeza. Pessoas com incerteza nas decisões. São pessoas perigosas. Pessoas perigosas. Ontem fui comprar uma tomada que eu precisava. No material de construção, onde compramos a maioria dos materiais para esse templo, lá em casa também. Conheço a pessoa já há muito tempo. E ele falou assim: pastor, como está difícil de achar gente para trabalhar. Ninguém mais quer trabalhar. Irmão Antônio, irmã Rosa, que tem supermercados, podem dizer a mesma coisa. Não querem mais trabalhar. Esse nosso amigo falou assim: não querem trabalhar, não querem melhorar de vida, não querem ter um esforço. Claro que isso é resultado de toda esta ideologia esquerdista que está aí, deixando as pessoas subjugadas. Infelizmente essa é a verdade. Tem gente que não gosta de ouvir, mas essa é a verdade. Algum tempo atrás, a Larissa conversando com uma senhora que tem uma loja em Curitiba, a senhora falou assim: olha só que coisa impressionante, eu preciso tanto de funcionários. Chegou uma moça aqui para trabalhar de manhã, o trabalho é muito pesado, não trabalhou nenhum dia, já pediu demissão. No mesmo dia que entrou, já saiu. As pessoas estão assim, sentimentos volúveis, inconstantes demais. Lamentavelmente isso tem acontecido, infelizmente, também na vida. Vemos muitos lugares assim. Em primeiro lugar, sentimento volúvel é um desequilíbrio. Sentimento volúvel é um desequilíbrio. E se alguém sofre disso aqui, peça ao Senhor: me ajude, Senhor. Me ajude a não ser um desequilibrado, uma hora muito lá em cima, outra hora muito lá embaixo. Ajude-me a ter um equilíbrio, Senhor. Equilíbrio nas ações, equilíbrio nas reações. Quanta gente desequilibrada hoje. Irmão Gil comentou no início da escola bíblica dominical de duas pessoas que entraram na rotatória e o desequilíbrio tomou conta. Volúveis, sentimentos volúveis, não são capazes de manter o equilíbrio. Isso é um perigo até na igreja. Isso é um perigo, porque o mundo está olhando para nós e quer ver em nós equilíbrio, e quando não vê, ali vai mais um coração duro, ali vai mais um insensato, ali vai mais um desequilibrado, ali vai mais um de sentimento volúvel. A Bíblia nos fala, e os irmãos estão lendo a Bíblia. Eu quero crer que toda a igreja esteja lendo. Logo os irmãos vão passar por Números. E em Números, a palavra do Senhor nos relata, e nós vamos ler agora, em Números capítulo 14, leremos do versículo 1 ao versículo 10. E quando os irmãos passarem por lá, vão lembrar que uma mensagem usou esse texto também para o nosso estudo e para a nossa advertência. Números capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 10, diz a palavra do Senhor: o povo de Israel foi tirado do Egito, e os irmãos já leram as pragas que o Senhor enviou no Egito, as maravilhas que ele operou, e os tirou com mão forte de lá. E eles estavam para entrar na terra de Canaã. Queridos, os sentimentos volúveis nos fazem desequilibrados e nos fazem perder muitas bênçãos. Entendamos isto, queridos irmãos. Vamos entender que o desequilíbrio, por causa dos nossos sentimentos volúveis, nos fazem perder muitas bênçãos. O povo de Israel estava para entrar na terra de Canaã. Moisés mandou os 12 espias, e dos 12, só 2 voltaram animados. E o que Josué e Caleb falaram, queridos irmãos? Subamos animosamente. Subamos animosamente. A situação é difícil? É. As cidades são fortificadas? São. Os carros são ferrados? São. São gigantes? São. Mas se o Senhor se agradar de nós, disseram os 2 fiéis, se o Senhor se agradar de nós, ou seja, se nós não formos de coração dobre, se nós não formos de ânimo instável, se Deus se agradar de nós e ver em nós fidelidade, Deus vai nos dar. Eles serão o nosso pão, disseram os 2.
esse povo será o nosso pão. Só que os outros 10 infamaram a terra. Os outros 10 fizeram derreter o coração das pessoas. E qual foi o resultado? Vamos ler agora aqui, de 1 a 10. Capítulo 10, de 1 a 10. Capítulo 14, números 14, de 1 a 10. Diz a palavra do Senhor. Então levantou-se toda a congregação, depois de os 10 espias terem infamado a terra, e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: ah, se morrêramos na terra do Egito, ou ah, se morrêssemos neste deserto. E por que nos traz o Senhor esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram os seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Esta era a vontade do Senhor. Esta era a vontade de Deus para com aquele povo, que eles entrassem na terra. Tinham acabado de sair do Egito. Eles eram escravos no Egito, eles não tinham poder nenhum, mas Deus os colocaria lá. Porém, olha o sentimento volúvel que faz. 14, de 28 a 37. Números 14, de 28 a 37. Dize-lhes: assim vivo eu, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairão os vossos cadáveres, como também a todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos daria, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão nesse deserto. Os vossos filhos pastorearão nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam nesse deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes essa terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda esta má congregação, que se levantou contra mim nesse deserto, se consumirão, e aí falecerão. E os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Deus mandou subir. Não, Senhor. Nós agora estamos desanimados, agora nós estamos tristes, agora nós queremos voltar para o Egito. Vamos levantar um capitão, vamos eleger alguém que nos conduza de volta para a casa da servidão. Ah, é? Vocês não vão? Então agora vocês voltem para o deserto. Cada dia, dos 40 dias que os espias passaram, cada dia representa um ano. Irmãos, quanto atraso na nossa vida. Já aconteceu de um irmão perceber o prejuízo que foi ter sido volúvel? Às vezes começaram a orar, começaram a pedir, começaram a suplicar: Senhor, se for da tua vontade, me conceda. Mas às vezes Deus demora para responder, porque Deus não se adianta, não se atrasa, tudo é no tempo dele. E às vezes por causa disso as pessoas desanimam.
E aí, quando percebem o mal que fizeram para si, um atraso enorme já aconteceu. 40 anos amargaram por causa da desobediência. E meus irmãos, olha o que o sentimento volúvel faz. Olha o desequilíbrio que faz. Deus mandou ir, nós não vamos. Aí Deus mandou não ir, agora nós vamos. Olha os próximos versículos. Olha que rebeldia. Olha que desequilíbrio. Números 14, de 39 a 44. O que eles tinham dito? Nós não vamos. Aí Deus falou, então agora vocês voltam para o deserto. Nós vamos morrer, então agora nós vamos. Agora nós estamos com vontade de ir. Senhor, agora nós vamos. Agora nós vamos subir a montanha, nós vamos agora conquistar. Olha o desequilíbrio. Números 14, 39 a 45. Então falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito. E levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo: Eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse: Por que quebrantais o mandato do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis a espada, pois porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca do concerto do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando-os até Horma. Queridos irmãos, todos os anos quando eu passo por essa leitura, eu peço: Senhor, me ajude a não ser volúvel. Ajuda-me, Senhor, a não ter esse coração dobre, a não ser inconstante. Deus falou: vocês vão. Não, nós não vamos, Senhor. Então agora vocês votam. Vocês não querem, então agora vocês votam. Não, agora nós vamos, Senhor. Olha o resultado, olha a tragédia, olha a desgraça. Quando é para ir, não foram. Quando não era para ir, foram. Corações volúveis, gente desequilibrada. Os irmãos leram que Moisés foi retirado do rio, foi chamado filho da filha de Faraó, foi educado em toda a cultura do Egito, que era a potência da época. E ele achava que os israelitas entenderiam que por mão dele, Deus os livraria da servidão. Ele achava isso. E quando nós lemos em Atos, Estevão, um pouco antes de ser apedrejado, Estevão falava ao povo. Moisés, ele achava que o povo de Israel entenderia. Quando ele matou o egípcio que estava ferindo o israelita, ele achava: eles vão entender. Queridos, cuidado, até líderes podem sofrer da volubilidade, da volatilidade, do coração dobre. Cuidado. Moisés achava: eles vão entender. Por favor, abra a sua Bíblia em Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. Não são só as pessoas comuns, todas as pessoas podem sofrer dessa volatilidade. Por isso precisamos pedir ao Senhor: nos ajude, Senhor, a não sofrermos desse mal. Que isto não seja um perigo no meu coração, Senhor. O pastor incentivou a ler a Bíblia. Este ano eu vou começar. Irmãos, aqui eu conheço de gente assim. Janeiro, 1º de janeiro, Gênesis 1, 2 e 3. 2º de janeiro, Gênesis 4, 5 e 6. Quando chega em Levítico, quando chega na genealogia, volatilidade. Não tem perseverança, não tem constância. Moisés achava: eles vão entender. Eu sou israelita, mas eu fui criado no castelo. Eu sou da linhagem real. Eles vão entender.
Diz a palavra do Senhor em Atos 7, 22 a 25. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Moisés sabia. Ninguém vai parar no castelo à toa. Ninguém é tirado do rio e levado para o castelo à toa. Deus tem um propósito. Seja lá o que você está passando, Deus tem um propósito para você. É dor, Deus tem um propósito. É alegria, Deus tem um propósito. É bênção, é perda, Deus tem um propósito para tudo. Moisés sabia, eles vão entender. Mas irmãos, dá vontade de tirar a cinta e dar uma sentada em Moisés quando Deus o chama. E já não era uma criancinha. A volatilidade não é só para adolescente, é para velho de 80 anos também. Porque quando Deus chamou Moisés lá em Midian, falando, vai para o Egito. Ah, Senhor. Moisés falou uma palavra tão ridícula, que nós vamos até ler. Eu não consigo entender. Como é que pode uma coisa dessa? Agora em Êxodo, acabei esquecendo de marcar, mas vamos já localizar ali, quando Deus chamou, e os irmãos passaram a leitura, agora recentemente. Êxodo 4, Êxodo capítulo 4. O capítulo 4 inteiro, Deus está falando para Moisés, volta para o Egito. E o que Moisés fala, queridos irmãos? Começa a discutir com Deus, dizer, não, Senhor, porque eu sou de língua pesada. O que nós lemos em Atos? Ele era poderoso em palavras e em obras. Ele era conhecido da ciência do Egito. Agora ele começa a dar desculpinha. É isso que o coração volúvel faz. Sabe que Deus vai usar, mas só que começa a dar desculpa. Deus fala e chega um momento que a ira de Deus se acende contra Moisés. Por favor, não seja volúvel para que a ira de Deus não se acenda contra você. Diz a palavra do Senhor em Números, Êxodo capítulo 4, do versículo, só vou ler o finalzinho ali, versículo 13 em diante. Ele, porém, disse, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. O que significa isso? Envia para o Egito aquele por mão de quem tu has de enviar. Ele sabia que era ele sabia. Fala coisa ridícula, faz coisa ridícula, papel infantil. Um homem de 80 anos fazendo um papel ridículo. Senhor, manda quem o Senhor tiver que enviar. Olha o que diz o versículo seguinte. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão, levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. E eis que ele também sai ao teu encontro e vendo-te se alegrará em seu coração. Praticamente o capítulo todo Deus falando e Moisés dando desculpas, cuidado. Irmãos, Deus quer usar a cada um de nós. E quando Deus falar, suba ao monte, suba ao monte. As coisas são difíceis, são. Em lugar nenhum na Bíblia está dito que seria fácil. Em lugar nenhum. A vida cristã, nós sabemos muito bem, não é parquinho de diversão. A vida cristã é campo de batalha. E se você não for um soldado, quer brincar, quer um parquinho infantil, quer coisas lúdicas, não é o seu lugar aqui. Aqui o lugar é de estudo, aqui o lugar é de aprendizado, aqui o lugar é de quebrantamento, aqui o lugar é de buscar ao Senhor. Na semana que vem teremos aqui as aulas inaugurais com os alunos. Todos estarão aqui. E uma das coisas que já falamos aos alunos, aqui tem que vir asseado, limpo, cabelo cortado, nada de tatuagem, nada de piercing, nada dessas coisas, porque está na Bíblia. Todos têm que obedecer, todos têm que vir de acordo com as regras da escola. E alguns querem questionar. Aí eu falo assim, se você fosse viajar de avião,
Um avião limpinho, com a tripulação toda alinhada, toda arrumada, toda em ordem, e outro avião todo sujo, com pessoas cheias de piercing, cheias de tatuagem, camisa aberta, sapato sujo, rasgado. Qual dos dois você entraria? Qual dos dois? Eu entraria no que está limpinho. Pois é, por isso que nós temos que fazer assim, aprender desde agora. Na casa do Senhor, aprender que vida cristã não é parquinho de diversão, não é para vir dar risada, não é para fazer gracinha, não é lúdico, é estudo, é crescimento, é buscar ao Senhor, porque quando Deus mandar, vai, Senhor, não é fácil, mas sob a tua palavra, como Pedro, Senhor, nós trabalhamos a noite toda, não apanhamos nada, nós estamos cansados, Senhor, nós estamos até desanimados, porque nós estamos voltando para casa vazios, mas sob a tua palavra, nós não apanhamos nada. E agora durante o dia não é hora de pescaria. Os irmãos que que gostam de pescar sabem disso. O horário de pesca é à noite. Mas sob a tua palavra nós iremos. E qual foi o resultado? Deus é maravilhoso. Em segundo lugar, sentimento volúvel é egoísmo. Além de desequilíbrio, sentimento volúvel é egoísmo. A palavra de Deus nos fala a respeito de um relacionamento horroroso. Segundo Samuel, capítulo 13, versículos 1 a 4, lemos a palavra do Senhor a respeito de Amnon, que disse que amava a sua meia-irmã, a Tamar. Diz a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 13, de 1 a 4. Esse rapaz, filho de Davi, tinha uma meia-irmã chamada Tamar, e diz ele que a amava muito. Diz ele que era apaixonado por ela, que tinha um amor por ela. E aqui até começou a emagrecer. De tão enamorado que estava dela, perdeu o apetite e começou a emagrecer. É porque eu amo muito a minha irmã Tamar, quero casar com ela e tudo mais. Lemos na palavra do Senhor, segundo Samuel 13, de 1 a 4. E aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa cujo nome era Tamar, Amnon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Amnon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Amnon dificultoso fazer-lhe alguma coisa. Tinha, porém, Amnon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tu de manhã em manhã tanto emagreces, sendo filho do rei? Não me o farás saber a mim? Então lhe disse Amnon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Amo tanto que perdi até o apetite. Eu quero me casar com ela. Eu estou muito enamorado dela e o meu sofrimento é muito grande. Conhecem pessoas assim? Eu conheço. Há uns anos atrás, 4 meninas aqui da escola fizeram uma cerimônia, compraram anel de compromisso. Aí eu perguntei o que significa isso. Nós somos muito amigas. Nós somos amigas eternas. Nós até compramos anel de compromisso porque nós vamos ser inseparáveis. Nós somos amigas eternas. Fizeram uma cerimônia de amizade eterna. Dali uns dias, cadê o anel de compromisso? Acabou a amizade eterna. Não durou um mês. Pessoas volúveis, pessoas desequilibradas. Por que não se contiveram um pouquinho antes? Por que não se contiveram? Por quê? Esse é o problema das pessoas desequilibradas. É o egoísmo, pensar só em si, não pensa nos outros. Alguém aqui que só pensa em si? O importante é o que eu quero. Amnon não pensou na minha irmã, ele pensou nele. Só pensou nele. Se você é assim, peça ao Senhor, me ajude. O cristão deve ser altruísta, não pode ser egoísta. Cristão egoísta não é cristão, é um falso cristão. O cristão, ele é altruísta, ele pensa nos outros e Deus vem em nossos outros. Olha o que esse Jonadab sagaz disse.
faz o seguinte: você se deita na sua cama e diz que está doente e pede: eu só vou sarar por mão de Tamar. E quando ela vier aqui para trazer a comida para você, aí você faz o que você quiser. E o egoísta faz isso. O egoísta só pensa nisso. E diz em Samuel capítulo 13, do versículo 10 ao 17, o resultado que foi. Segundo Samuel, capítulo 13, de 10 a 17. Então diz Amnon a Tamar: traze a comida à câmara, e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera, e trouxe a Amnon, seu irmão, à câmara. E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe: vem, deita-te comigo, irmão. Porém ela lhe disse: não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará assim. Porém ele não quis dar ouvidos à sua voz, antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Olha o desequilíbrio, olha o sentimento volúvel, olha o versículo 15. Ele não dizia que amava tanto ao ponto de ficar doente? Sim ou não? Olha o resultado. Depois Amnon a aborreceu, com grandíssimo aborrecimento. Porque maior era o aborrecimento com que a aborrecia do que o amor com que a amara. E disse-lhe Amnon: levanta-te e vai. Então ela lhe disse: não há razão de me despedires assim. Maior seria agora este mal do que o outro que já me tens feito. Porém não lhe quis dar ouvidos. E chamou o seu moço que o servia, e disse: deita fora, e fecha a porta. Irmãos, olha o desequilíbrio, olha o sentimento volúvel, olha o egoísmo. Eu tenho muito cuidado quando pessoas se aproximam muito dos outros, não saem da casa dos outros, porque são meus amigos. Dali a pouco, olha o desequilíbrio, olha o egoísmo. Mais equilíbrio, queridos irmãos, mais moderação. Pensa no testemunho, pensa nas consequências do que pode vir. Tenho ouvido muitas pessoas dizendo que entre o amor e o ódio tem um passo só. Já ouviram falar essa expressão? Isso não é verdade. Isso é uma grande mentira. Amor nunca acaba, segundo a palavra de Deus. O amor nunca acaba. 1 Coríntios. Se passou do amor para o ódio, é porque sempre foi um sentimento perverso, nunca foi amor. O amor jamais acaba. Se entre você e alguma pessoa que está em desavença há algum sentimento ruim agora, porque nunca foi amor de verdade, porque se fosse estariam em união e comunhão até hoje. Peçamos ao Senhor, nos ajude, Senhor. E não vamos olhar para os outros, vamos olhar para nós. Eu preciso mudar. Eu preciso ter um sentimento de amor verdadeiro. Quanta restauração temos visto, queridos irmãos. Quanta restauração. E eu agradeço ao Senhor todos os dias por restaurações que Ele operou. E temos queridos aqui que estão orando pela restauração. E eu estou orando com vocês. E continuem sendo constantes. Nada de coração dobro. Nada de coração inconstante, nada de volatilidade. Pega o álcool, coloca num pratinho, despeja o álcool ali. O que vai acontecer daqui a pouco se não tampar aquele álcool? Vai desaparecer. Cadê o álcool que eu deixei aqui? Volúvel, volátil, desaparece. Não seja assim. Seja fiel e constante. Em terceiro e último lugar, o sentimento volúvel é a característica das pessoas ignorantes. Além de desequilíbrio, além de egoísmo, é uma característica das pessoas ignorantes. No mais amplo sentido da palavra. No mais amplo sentido da palavra. Certa vez Paulo
Paulo e Barnabé. Chegaram em Listra. E lá tinha um homem coxo. E Paulo pregava, e o coxo olhava para Paulo, e Paulo viu que nele havia fé para ser curado. E Paulo estendeu a mão e falou: levanta-te, põe. E o homem imediatamente foi curado. Vamos ler a palavra do Senhor em Atos capítulo 14. Cuidado com a ignorância. Volatilidade é ignorância. Atos capítulo 14, do versículo 8 ao versículo 19. Diz a palavra do Senhor. Atos capítulo 14, do versículo 8 ao versículo 19. E estava ali em Listra um certo varão leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando os olhos nele, vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar para eles, no caso. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram seus vestidos e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais destas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as gentes em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. E dizendo ele isto, com dificuldade impediram que as multidões lhes sacrificassem. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Ué, o que aconteceu? Não estavam chamando eles de deuses? Não queriam sacrificar rebanhos para eles? Não queriam, há poucos instantes atrás. Olha a ignorância, queridos. Olha a ignorância. Poucos minutos depois, agora nós vamos apedrejar. Agora vamos matar esses deuses aqui. Então nós vamos matar vocês agora. E apedrejando. E aqui está uma lição muito preciosa para nós. Cuidado quando você confiar ou querer endeusar uma pessoa. Cuidado. Um dos estudos próximos é o perigo das lisonjas. O perigo das lisonjas. Como as pessoas gostam de lisonjas. Você é grande, você é bom, você fala bem. Por favor, nunca busque. E se alguém falar, imediatamente entregue para o Senhor, porque Ele que merece receber. Não. Quando alguém faz algum elogio que eu não mereço, eu na hora já oro no meu coração: Senhor, receba, porque o Senhor é digno. Eu não. Eu. Estávamos em Florianópolis há uns 30 anos atrás. E um pastor dos Estados Unidos estava pregando lá. E ele falou uma coisa tão triste, queridos irmãos. Ele falou assim: eu gosto que quando termina o culto eu fico na porta e as pessoas: o senhor pregou muito bem. Ele falou isso. E ele falou ainda mais. Ele falou assim: eu gosto quando eu chego em casa, a minha esposa fala: você pregou muito bem.
E aí ele continuou dizendo: eu sei que é mentira, mas eu gosto de ouvir. Olha o que esse homem falou. Ele falou isso. Esse homem morreu de uma maneira tão trágica, perto de Rancho Queimado, em Santa Catarina. Uma noite, voltando do interior para Florianópolis, um carro desgovernado atravessou a pista e bateu nele. Ele foi sangrando durante a madrugada, sangrando aos poucos, ia uma estrada deserta, não aparecia ninguém, ele levou horas para morrer. Eu espero que ele tenha se arrependido nessa, porque Deus sempre dá a oportunidade. Cuidado com a ignorância, queridos. Querer lisonjas dos homens é ignorância, é fraqueza, coração mal resolvido. Nós não temos que buscar isso de ninguém. Paulo, Barnabé, parem com isso. Nós somos pecadores como vocês. Que nós somos melhores, nós somos pecadores. Não façam, vocês são pecadores, então nós vamos matar vocês. Olha o desequilíbrio, olha a ignorância. E a ignorância no mais amplo sentido da palavra, porque ignorância espiritual vai atrás do que os homens falam. Sexta-feira o irmão Gil mandou um vídeo para mim, falando de pastores que durante a pandemia, lembram-se disso, queridos irmãos, que fecharam as portas das igrejas, que diziam: usem máscara, tomem vacina. E eu cheguei a ouvir aqui, irmãos, nós não fechamos as portas, a igreja continua reunida, ninguém precisava usar máscara, ninguém precisava se afastar de ninguém, nada dessas coisas, porque isso aí era orientação da ONU. E eu vi uma pessoa dizendo assim: pastor, eu estou observando que você não segue as recomendações da ONU. Não sigo e não seguirei jamais, que a ONU é um órgão esquerdista e o que eles querem é destruir, enfraquecer as pessoas. Que vídeo interessante, peço para o irmão Gil, ele manda para você. Mas não é verdade que muita gente vai atrás do que os homens falam? Like para este pastor. Por favor, não faça isso. Isso é perda. Nós temos que exaltar somente o Senhor, seguir apenas Ele, glorificar apenas Ele. Nós, seres humanos, somos nada menos que nada pior do que Ele. E se você espera alguma coisa das pessoas, vai se frustrar, porque uma hora querem endeusar, outra hora querem apedrejar. Confia só no Senhor. Voltando para Tiago capítulo 4, versículo 1 e versículo 4, Tiago capítulo 4, versículo 8. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz a palavra do Senhor. Tiago 4. O que devemos fazer para não sermos volúveis, queridos? Há algum coração volúvel aqui? Um dia muito desanimado, um dia muito animado, outro dia muito depressivo. A Bíblia nos diz o que fazer. Tiago 4, versículo 8. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Alipai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Ainda abre em Tiago capítulo 1, versículo 8 também. Tiago 1, 8. Tiago 1. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O que a Bíblia nos ensina a fazer para sermos equilibrados, para não sermos egoístas, para não sermos ignorantes? Achegai-vos a Deus. E qual a única maneira para nos achegarmos a Deus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há como se achegar a Deus a não ser por Jesus Cristo. É fixar os olhos nele. É fixar os olhos no Senhor, que sofreu tudo. A Bíblia diz que Ele foi tentado em tudo. Ele foi tentado a desanimar. Ele foi tentado a deixar abandonar tudo, porque Ele via as pessoas que o buscavam apenas por interesse. E depois diziam: que bom que o Senhor Jesus não estava atrás de likes. Que bom. Porque muitas vezes o discurso dele, a palavra dele, não agradava as pessoas. Ainda chegavam a dizer: duro é este discurso. Se você quer a aprovação dos homens, não é servo do Senhor. Muitas vezes o discurso do Senhor Jesus era duro. Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Pregue a palavra,
Fale a palavra, testemunhe da palavra, ouçam, deixem de ouvir, mas faça a vontade do Senhor. Deus mandou subir, sobe. Deus mandou voltar, volta. Obedeça o Senhor. Os discípulos deixavam, ele chegava para os 12 e dizia: quereis vós também retirar-vos? Eu vou entrar, eu vou entrar. Pedro disse: para quem iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida. Achegai-vos a Deus. Irmãos, vamos nos achegar a Deus. Fixe os olhos no Senhor. Tire os olhos de Pedro, de Paulo, de Barnabé, de todos. Vamos fixar os olhos no Senhor. As lutas vêm, as dificuldades. Em janeiro de 1999, trabalhava na Índia um missionário australiano, Graham Stiles, ele e sua esposa. Por 30 anos, o médico Graham Stiles trabalhou levando a palavra do Senhor e ajudando os leprosos. O trabalho que ele fazia, meus irmãos, trabalhar com leproso tem que ter um coração firme para aguentar. 30 anos ele trabalhou. E em janeiro de 1999, ele, seus 2 filhinhos, Philip de 10 anos e o Timothy de 6 anos, pregaram numa localidade chamada Manohar. Pregaram lá, na praça, pregaram para as pessoas. Entraram num carro parecido com uma rural. Lembra-se do carro rural? Entraram para dormir. Graham Stiles, filhinho de 10 anos, filhinho de 13 anos, 6 anos. Durante a noite, atearam fogo no carro e os 3 morreram queimados. Você já viu alguém que morreu queimado? Fisionomia como é horrível. Os 3 morreram queimados. A esposa, Gladys, eu imagino a dor que ela deve ter sofrido. Perderam o marido, perderam o filhinho de 10 aninhos, perderam o filhinho de 6 aninhos, irmãos, não é brincadeira. Mas ela não era de sentimento volúvel, altos e baixos. Ela era fiel ao Senhor. Ela perdoou as pessoas que mataram seu marido e seus filhos, porque o amor é mais forte que o ódio, queridos. E ela permaneceu na Índia, sozinha, viúva, sem os filhos, pregando o amor do Senhor aos indígenas. Isso é cristão de verdade. Não é essa palhaçada que está por aí. Não é essa brincadeira que está por aí. Um dia muito sorridente, se arrepia, chora, levanta as mãos. Depois, aqui, cadê? Sejamos mais obedientes ao Senhor. Chegai-vos a Deus. Não há outro meio de ser uma pessoa constante e equilibrada. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, abandonemos esta vergonha e sejamos cristãos de verdade, maduros. Nada desse parquinho de diversão que estão ensinando por aí. Que Deus assim abençoe a igreja. É do
Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos incentiva a sermos equilibrados, moderados, a termos uma vida constante, abundante na obra do Senhor. Livra-nos desses sentimentos volúveis que mudam tanto, Senhor, e que deixam o mundo sem entender. Por quê? Por que agem desta maneira? Por que um dia uma coisa, outro dia outra? Por que tanta inconstância, tanto desequilíbrio, tanto egoísmo, tanta ignorância? Ajuda-nos, Senhor. Abençoe os meus amados e queridos irmãos, leva todos em paz, em segurança para os seus lares e traz-nos de volta à noite para continuamente ouvirmos a palavra do Senhor. E como o Senhor Jesus nos orou por nós na oração sacerdotal, santifica-os na Tua palavra, a Tua palavra é a verdade. Nos ajude, Senhor, a termos cada dia mais prazer em conhecermos a palavra do Senhor e vivermos por ela, em obediência completa, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E possamos cada dia crescer mais, até que cheguemos à estatura completa de Cristo, o varão perfeito, equilibrado em todos os seus caminhos. Ninguém o derrotava, porque a palavra do Senhor estava ali. Ele era a palavra do Senhor encarnada que derrotava todas as pessoas, inclusive o inimigo também. Ajuda-nos assim a vencermos todas as ciladas do inimigo com a palavra imutável, a palavra fiel do Senhor. Conceda a todos o pão de cada dia na porção suficiente, Senhor, sem exageros, sem desperdícios, que todos nós possamos ser moderados e equilibrados também naquilo que o Senhor coloca diante de nós para usarmos com sabedoria. Pedimos isto e te damos graças no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão em paz e sirvam com alegria, amados irmãos.